Agora são 2h20. Vamos falar um pouquinho sobre política, mas falar sobre política na cidade de São Paulo, né? A cidade mais rica, onde as decisões que são tomadas acabam reverberando para o país. Por isso a gente vai falar a respeito desse assunto aqui com você, nosso ouvinte, também. Porque o ano não virou, mas a gente sabe que as disputas, né, para eleições já estão rolando há semanas, há meses, né? De olho aí nas prefeituras no ano de 2024. E é claro, né, que a prefeitura da cidade de São Paulo ganhou uma dimensão enorme, principalmente no âmbito federal. Pegaram a disputa federal e colocaram dentro da cidade de São Paulo, né, com um candidato que deve ser apoiado pela esquerda, deve ser apoiado por Lula, Guilherme Boulos. Pela primeira vez, o PT vai abrir mão, né, de ter um candidato próprio disputando a prefeitura da capital paulista. E do outro lado, a gente tem o atual prefeito, Ricardo Nunes, disputando, tentando a reeleição e, quem sabe, pode enfrentar Ricardo Salles, deputado federal bolsonarista, que disse que voltou à disputa pela prefeitura de São Paulo, né? 4 meses atrás disse que não seria candidato, agora voltou atrás e disse que será candidato sim. E aí fica a indefinição, né, de quem pode ter o importante apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve trazer muitos votos, né? Tem ainda, ao que tudo indica, a capacidade de trazer muitos votos para quem quer que ele apoie nessa disputa. Um pouquinho mais cedo, a nossa repórter Mayra de Giaimo esteve na agenda do prefeito Ricardo Nunes na manhã dessa sexta-feira e ele falou sobre o Ricardo Salles. Ela separou aqui o trecho que a gente vai ouvir agora. É natural que eu queira ser candidato, né? Que venha. O PL continua com o senhor? Continua, é o que eu tenho escutado do presidente do PL, inclusive veio uma matéria no O Globo do presidente municipal do PL, sendo bem mais enfático, né, com relação a essas situações de que vai estar comigo e que, inclusive, me ligou o Isaac falando, nunca conversei com o Ricardo Salles, né? Como é que pode o presidente municipal do partido nunca conversou com um cara que deseja ser candidato, né? Então, essa construção está um pouco estranha, as coisas são construídas, não pode ser de cima para baixo. Aqui a gente acabou de participar de um evento com um grande exemplo disso. Vamos destrinchar um pouco mais isso. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Tudo bem, Sabino? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Ana, e todos aqueles que nos acompanham no Bora. É isso aí. Então, Ricardo Salles, ao que tudo indica, está de volta à disputa, ou pelo menos disse que está. Tá mesmo, ô Sabino? Como é que essa informação aí repercutiu? Olha, vamos lembrar aqui, né, que nós adiantamos esse equilíbrio que Ricardo Nunes teria que manter com as lideranças ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ricardo Nunes formou um arco de aliança aí com cerca de 10 partidos do centro à direita que supostamente apoiariam a candidatura dele à reeleição. Ele precisa muito da direita e a direita hoje no Brasil é representada basicamente por aqueles aliados de Jair Bolsonaro. O problema é que as pesquisas da prefeitura, a gente já contou isso aqui, mostram o seguinte número, olha só que interessante, que para cada voto que ele consegue de um eleitor de Tarcísio, ele ganha outros 2 de simpatizantes do governador. E no caso de Bolsonaro, é o contrário. A cada voto que ele conquista de um bolsonarista, ele perde outros 2 que antipatizam com esse presidente. Portanto, o prefeito Ricardo Nunes estava até agora tentando se equilibrar nessa postura meio dúbia de estar ao lado de Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não colar na figura de Bolsonaro. Até conseguiria isso, Ana, se fosse mais perto da eleição, se nós estivéssemos aí há poucas semanas, poucos meses, mas está muito longe aí e o quadro fica incerto, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deu uma declaração dizendo o seguinte, abre aspas, cada sinalização que Ricardo Nunes dá de distanciamento de Bolsonaro nos obriga a procurar um caminho alternativo mais alinhado com as nossas bandeiras, fecha aspas. É um depoimento de Eduardo Bolsonaro bastante duro em relação a Ricardo Nunes, né? Outros bolsonaristas também não se entusiasmam com a candidatura de Ricardo Nunes e não confiam nesse envolvimento de Ricardo Nunes com o time de Bolsonaro.
Mas Ricardo Salles, né, que é esse nome que você colocava, o ex-ministro do Meio Ambiente, que tinha desistido da candidatura, voltou a se apresentar essa semana como pré-candidato. Não se sabe por qual partido, pelo PL não será. Por quê? Porque ele brigou com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. E provavelmente também, dificilmente, Bolsonaro se desentenderia com o PL. É verdade que Bolsonaro às vezes é meio imprevisível, né? Mas se desentenderia com o PL, que é o partido que lhe dá base, não se desentenderia para poder apoiar Ricardo Salles. Então, Ricardo Salles sairia mesmo sem o apoio de Jair Bolsonaro. Quem também está no meio dessa história toda é o ex-ministro Fábio Weingarten, né? Ele tem disputado espaço, inclusive dentro da prefeitura lá, meio a cotoveladas. Ele que quer colocar o nome dele como vice na possível candidatura de Ricardo Nunes. Aliás, Bolsonaro disse para Nunes essa semana que não há hipótese nenhuma de ele lhe oferecer apoio se não tiver a possibilidade de indicar o vice, e o nome de Fábio Weingarten é um dos possíveis. Lembrando que há outros nomes importantes da política nacional que querem essa vice-candidatura na chapa de Ricardo Nunes. E Bolsonaro só decidiria isso em março de 2024, se Ricardo Nunes se viabilizar e, segundo palavras do próprio Bolsonaro, se não houver nenhum escândalo envolvendo a prefeitura. E para encerrar, né, enquanto isso, Ricardo Salles se movimentando nos bastidores, querendo se apresentar realmente como um nome mais forte. Ele não acabaria, não destruiria uma candidatura a Ricardo Nunes, mas roubaria alguns votos, com certeza, Ana. Então, roubaria alguns votos e, bom, até o começo do ano que vem, até março, abril do ano que vem, Sabino, a gente sabe que todo esse cenário pode dar 3, 4, 5 voltas ainda, né? Inclusive em relação ao peso que o apoio de Jair Bolsonaro pode ter nessas candidaturas. Mas, ao que tudo indica, eles estão considerando que é um peso bastante significativo ainda, né? Mesmo com todos os processos que o ex-presidente vem enfrentando, com o fato dele estar inelegível, enfim, não se candidataria a nada mesmo, mas, de qualquer maneira, isso é um peso a mais. Há um consenso aí de que ele ainda tem um peso político muito forte, né? Nessa radicalização que vive o país, Ana, você tem uma parte do eleitorado que vota no PT e no candidato de Lula de olhos fechados, seja qual for o problema que governo e PT esteja tendo. E a mesma coisa do lado de Bolsonaro. São eleitores que votam no candidato de Bolsonaro, independentemente de qualquer denúncia ou escândalo envolvendo o ex-presidente. É mesmo aquele ritual de torcida, né? Aquela coisa meio fanática que acontece dos dois lados. Ricardo Nunes quer puxar também o eleitor de centro, mas não pode perder esse eleitor da direita para enfrentar Boulos com mais chance. Tá bom, vamos ver no que tudo isso vai dar, mas que a coisa tá disputada e tá quente em São Paulo, hein, Sabino? Isso tá demais. Caramba. Tá. E olha, vou dizer uma coisa, tá quente desde já dentro da prefeitura, viu? Uhum. Porque todos esses políticos importantes que apoiam o Bolsonaro, que, aliás, apoiam o Ricardo Nunes, têm tentado dar pitaco lá dentro da prefeitura agora, na sua gestão. Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, Milton Leite. É um arco muito grande de alianças para se equilibrar, viu, Ana? Exatamente. Bom, valeu, viu, Sabino? Bom fim de semana aí para você. Bom trabalho nesse restinho de sexta, que até lá tem mais algumas horinhas. Obrigado para você também. Valeu. Tchau.